Vamos falar agora, pessoal, sobre o regime jurídico administrativo, também que é um tópico que geralmente é estudado aqui nessa parte inicial do direito administrativo e ele serve para introduzir o próximo assunto do nosso curso, que será princípios da administração pública, tá? Então vamos falar agora sobre o regime jurídico administrativo. Vem para a tela. O regime jurídico administrativo ele é um sistema de princípios que dá identidade ao nosso direito administrativo, tá? Ele é um sistema de princípios que dá identidade ao direito administrativo. Então, todas as normas aí do direito administrativo, até mesmo os eles decorrem desse regime jurídico administrativo, desse sistema, tá? Então, tudo que existe aí no âmbito do direito administrativo, todas as regras, normas, ele decorre de certa forma desse regime jurídico administrativo. O que ele diz, esse sistema, né? Ele impõe algumas prerrogativas e algumas restrições à atuação da administração pública, tá? Esse sistema, ele basicamente diz que a administração pública, para satisfazer os interesses coletivos, os interesses da sociedade, ela deve possuir prerrogativas e também deve se sujeitar a algumas restrições, tá? Então, todas as normas de direito administrativo, elas estão aí nesse sistema duplo, né, de prerrogativas e restrições. Algumas normas de direito administrativo, elas estabelecem algumas prerrogativas para a administração e outras estabelecem restrições para a administração, tá? Então isso decorre do regime jurídico administrativo, sistema que dá identidade ao direito administrativo, prerrogativas e restrições à administração pública, tá? Vem para a tela. Esse sistema duplo, né, ele acaba gerando dois princípios aí que são basilares, considerados basilares do direito administrativo. O primeiro é a supremacia do interesse público sobre o privado, tá? Que ele fundamenta aqui as prerrogativas para a administração, tá? O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. E também o outro princípio basilar do direito administrativo seria o princípio da indisponibilidade do interesse público, que é exatamente o princípio que fundamenta as restrições à administração pública, tá? Vamos detalhar então um pouco mais esses dois princípios, tá? Antes disso, antes de detalhar esses dois princípios, é importante destacar aqui essas duas expressões, tá? Regime da administração pública e regime jurídico administrativo. Vou destacar o alcance dessas expressões. Quando falamos aqui regime da administração pública, ela engloba todas as situações, todas as normas em que a administração pública ela está envolvida. Tanto aquelas situações regidas pelo direito público, como aquelas regidas pelo direito privado, tá? Então vimos já no nosso curso que a administração pública, ela predominantemente atua sob o regime de direito público, mas em determinadas situações ela também atua sob o regime de direito privado, tá? Então, a expressão que abrange todas essas situações é a expressão regime da administração pública. Já a expressão regime jurídico administrativo, a expressão regime jurídico administrativo, ela abrange apenas aquelas situações em que a administração atua sob o regime de direito público, tá? Em regime de supremacia sobre os particulares, numa relação vertical, tá? Então, regime jurídico administrativo são situações regidas pelo direito público. Regime da administração pública, situações regidas pelo direito público e pelo direito privado, tá? Então, só um detalhezinho aí conceitual que às vezes também pode ser explorado aí na sua prova, tá? Então, agora sim, vamos aí ver as características dos dois princípios basilares do direito administrativo: supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público, tá? Vamos para a tela? Primeiro vamos falar aí sobre a supremacia do interesse público. Vimos que esse princípio, ele fundamenta as prerrogativas que o Estado, que a administração pública possui sobre os
particulares. O que quer dizer isso? É que, havendo um conflito entre o interesse público e o interesse privado, o que deve prevalecer é o interesse público, é o interesse da sociedade e não o interesse privado, tá? Então, vivemos aí, novamente, no Estado de Direito, né? Que o Estado dita as leis e muitas dessas leis, principalmente as leis de direito público, né? As leis ali que regem situações em que os interesses da sociedade estão envolvidos. Direito administrativo, ele é um ramo do direito público, ou seja, ele regula situações em que o interesse da sociedade está envolvido. Então, sempre que existir algum conflito ali na aplicação de uma norma de direito administrativo e houver um conflito entre o interesse público e o interesse privado, o interesse público é que deve prevalecer sobre o interesse privado, tá? Logicamente, a aplicação desse princípio, né, ela deve sempre respeitar a lei e os direitos e garantias. Então, se for imposta ali alguma obrigação a um particular para fins de atingir o interesse público, essa imposição ela deve estar prevista em lei, né? Essa prerrogativa da administração impor essa obrigação ao particular deve estar prevista em lei e se resultar em algum prejuízo ao particular, esse ato ele deve ser precedido do direito de defesa. Então, um exemplo clássico aqui é a desapropriação. Então, o particular está lá na sua casa, tranquilo, aí, do nada, a prefeitura resolve fazer uma escola naquele terreno, porque a prefeitura, como representante ali da sociedade, entende que deve ser construída uma escola ali naquele terreno, que a escola ela irá atender melhor ao interesse da sociedade do que ter uma propriedade particular naquele local. A prefeitura vai lá e desapropria aquele imóvel do particular. Mas para isso, o que? A prefeitura deve seguir todo o procedimento previsto em lei e também deve, inclusive pagando indenização a esse proprietário e também deve proporcionar a ele o direito de defesa caso necessário, tá? Então, essa prerrogativa, essa supremacia do interesse público, né, que fundamenta essas prerrogativas da administração, elas devem ser sempre exercidas com respeito à lei e com respeito ao direito de defesa dos eventuais prejudicados. Para a tela. Então, aqui alguns exemplos, né, de regras do direito administrativo que advêm desse princípio da supremacia do interesse público, né? Algumas prerrogativas que estão presentes aí nas normas do direito administrativo. Então, por exemplo, as cláusulas exorbitantes que são presentes lá nos contratos administrativos. Então, a administração pública, quando firma um contrato com um particular, ela possui algumas prerrogativas em relação àquela outra parte. Por exemplo, ela pode rescindir unilateralmente esse contrato. Ela pode aumentar ou diminuir a quantidade que foi contratada de forma unilateral, até certo limite. Se essa quantidade, imagine lá que a administração contratou a compra de 100 cadeiras lá com uma empresa, isso está lá no contrato assinado, aí do nada, unilateralmente, a administração pode resolver, não quero mais 100 cadeiras, eu quero 80 cadeiras. Então aquele particular ele tinha uma previsão ali, uma expectativa de receita, mas essa redução está dentro lá do limite da lei, ele é obrigado a acatar em razão do interesse público, porque essa redução que foi imposta aí pela administração, ela teria como fim atender o interesse público e não o interesse lá do particular contratado que vai ter a sua receita frustrada. Tá? Então, um exemplo aí de aplicação do princípio da supremacia do interesse público. Outro exemplo, a administração pode impor obrigações a particulares por meio de atos unilaterais, ou seja, independentemente da concordância do particular. A desapropriação, que eu já falei, poder de polícia, tá? Que é aquelas medidas de restrição a atividades particulares que podem ser impostas aí pela administração pública. Tá? Então, a necessidade, por exemplo, de o particular obter um alvará de construção para construir um terreno de sua propriedade, a necessidade de obter uma carteira de motorista para poder dirigir o seu automóvel.
tá? E outras medidas, por exemplo, a interdição de estabelecimentos que não respeitem determinadas regras, isso tudo são exemplos de aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, tá? Prerrogativas que a administração pública possui como instrumento para satisfazer o interesse público, beleza? Vou falar agora sobre a indisponibilidade do interesse público, ou seja, as sujeições ou restrições. Em direito, pessoal, dispor de alguma coisa significa que eu posso fazer o que eu quiser com ela, tá? Se eu posso dispor de alguma coisa, significa que eu posso fazer o que eu quiser com ela. O princípio aqui é o da indisponibilidade do direito do interesse público, tá? Indisponibilidade do interesse público, ou seja, o interesse público ele é indisponível. Isso quer dizer que os agentes públicos eles não podem fazer o que quiserem com o interesse público, tá? Eles não são donos da administração pública. Eles devem seguir o quê? A lei, tá? Lá na lei é que está expressa a vontade, os interesses da sociedade, tá? Então, o interesse público ele é indisponível. Ou seja, os agentes públicos, como eu disse, eles não são donos da administração. Quem é dono? É a sociedade, tá? É a sociedade. Então, esse princípio, né, da indisponibilidade, ele está associado, diretamente relacionado ao princípio da legalidade. Como os agentes públicos eles não são donos da administração, então eles não podem fazer o que eles quiserem, tá? Eles devem fazer o quê? O que os verdadeiros donos quiserem. E o que os verdadeiros donos querem está disposto lá na lei, na legislação, na Constituição, nas leis aprovadas por seus representantes, tá? Então o agente público, ele deve seguir sempre o que está previsto na lei. Ele deve ter a sua atuação pautada pela legalidade. Por quê? Porque lá na lei é que está exposto qual é o interesse público, tá? Então uma vez que o agente ele está seguindo a lei, então, consequentemente, ele estará respeitando o interesse público, ou seja, ele não estará dispondo do interesse público. A lei, ela dá, então, ao agente público poderes e deveres, né? Poder, dever de agir. Então, a lei, quando ela coloca lá alguma restrição à atuação desse agente público ou alguma prerrogativa, algum poder, isso tudo é com vistas a atingir o interesse público. Então, se diz lá na lei que o auditor fiscal ele deve autuar um contribuinte em determinada situação, o auditor fiscal, ele possui essa prerrogativa, essa atribuição, ele não pode deixar de exercer essa atribuição. Por quê? Porque essa atribuição, essa prerrogativa está lá na lei, para quê? Com o fim de atender o interesse público. Se o fiscal ele deixar de autuar o contribuinte naquela situação, ele estará dispondo do interesse público, ele estará agindo de forma contrária ao princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, ele não pode, tá? Então, o agente público, ele deve sempre agir conforme a lei, exercendo todas as prerrogativas que foram dadas a ele lá na lei e também se submetendo a todas as restrições, porque com isso ele estará atendendo o interesse público, ok? Então, aqui temos alguns exemplos de restrições e sujeições que decorrem diretamente do princípio da indisponibilidade do interesse público. Por exemplo, a realização de concurso público, tá? Então, a administração, ela não pode admitir contratar quem ela quiser para ocupar os cargos públicos efetivos. Ela deve o quê? Realizar concurso público. Por quê? Porque isso está previsto lá na Constituição. Essa foi a forma que a sociedade entendeu que seria a melhor para satisfazer o interesse público na contratação de pessoas. Tá? A sociedade entendeu que seria melhor fazer um concurso público em que fosse dada oportunidade ao maior número de pessoas para concorrer àquela vaga. A sociedade entendeu que assim seria melhor do que deixar ao bel prazer do agente público escolher quem ele irá contratar para aquele órgão. Tá? Então, é uma restrição que está sendo imposta aí à atuação da administração. Outro exemplo, a licitação.
Então, os órgãos públicos, quando forem adquirir algum bem ou contratar um serviço, eles devem realizar a licitação, ou seja, devem realizar um procedimento competitivo, dando oportunidade a várias empresas de participar, de ser contratada pela administração. Não pode ser escolhida qualquer empresa ou quem o agente público quiser. Tá? É também uma restrição à atuação da administração. Da mesma forma, existem algumas regras aí para a alienação dos bens do patrimônio público. Tá? Então, é basicamente isso. Regime jurídico administrativo, ele confere identidade ao direito administrativo e ele repousa sobre dois princípios basilares. O da supremacia do interesse público, que fundamenta as prerrogativas da administração, e o princípio da indisponibilidade do interesse público, que fundamenta as sujeições e as restrições impostas aí à administração. Resolver agora algumas questões para finalizar já a nossa aula. É uma questão aí da FCC de 2014. A questão diz o seguinte: o ordenamento jurídico pátrio agasalha regimes jurídicos de natureza distinta. A administração pública, letra A, obrigatoriamente submete-se a regime jurídico de direito público em matéria contratual. Opa, errada, né? A administração pública, ela pode firmar contratos sobre o regime de direito privado, tá? Veremos isso numa aula própria do nosso curso, mas, por exemplo, contratos de aluguel que um órgão público firma, né, para colocar ali as suas instalações, esse tipo de contrato ele é regido pelo direito privado, então não obrigatoriamente os contratos eles se submetem ao regime de direito público, então a letra A está errada. Letra B, a administração pública submete-se a regime jurídico de direito público, podendo, por ato próprio, de natureza regulamentar, optar por regime diverso, em razão do princípio da eficiência e da gestão administrativa responsável e adequado planejamento. Opa, tá errado, né? A administração, ela submete-se preponderantemente ao regime de direito público, e as situações em que ela pode atuar sob o regime de direito privado, elas situações, então, previstas em lei, ou seja, a administração não pode, por ato próprio, por vontade própria ali dos seus agentes, definir, optar por um regime diverso, por um regime de direito privado aqui no caso, tá? Então, a alternativa B está errada. A administração pública, ela só age sobre o regime de direito privado se estiver ali a previsão em lei. É uma decorrência direta lá do princípio da indisponibilidade do interesse público. Letra C. Pode-se submeter jurídico de direito privado ou a regime jurídico de direito público, conforme disposto pela Constituição Federal ou pela lei. Opa, correta, né? A alternativa C está correta. A administração pública, ela atua preponderantemente sobre o regime de direito público, mas também pode atuar sobre o regime de direito privado, desde que isso esteja previsto na Constituição ou na lei. Exatamente isso. A alternativa C está corretíssima. A alternativa D. A administração pública, quando adota modelos privatísticos, ou seja, regidos pelo regime privado, é integral a sua submissão ao direito privado. Não, né? Vimos lá que a administração pública jamais atua exclusivamente sobre o regime de direito privado. Ela pode atuar, em determinados casos previstos na Constituição ou na lei, preponderantemente sobre o regime de direito privado. Mas mesmo nesses casos, ela deve obedecer a algumas normas de direito público, basicamente aí, aos princípios da administração, princípio da moralidade, da eficiência, da impessoalidade, por exemplo. Então a alternativa D está errada. A alternativa E. A administração pública pode submeter-se a regime jurídico de direito público ou de direito privado, sendo a opção por um ou por outro regime jurídico para a administração pública indireta livre ao administrador, né? Essa opção não é livre, ela deve estar prevista na Constituição ou na lei, conforme já comentamos. Então, gabarito realmente alternativa C. É isso, pessoal. Então, terminamos aqui a nossa aula de hoje, né, em que abordamos aí esses conceitos iniciais
do direito administrativo. Espero que tenham gostado, tá? Esses assuntos, eles são importantes para o entendimento, para o prosseguimento aí do nosso curso extensivo para a área fiscal. Muito obrigado, tá? Quem tiver alguma dúvida, lembrando, temos o fórum de dúvidas lá no nosso curso e também pode entrar em contato comigo aí nas minhas redes sociais, beleza? Grande abraço, boa noite e até a próxima.